Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Casa no Mar Cerúleo. A Casa no Mar Cerúleo, ou em inglês The House in the Cerulean Sea, é um livro de T.J. Klune e eu ouvi-o em audiobook. É um livro que, quando surgiu, toda a gente de repente começou a falar dele, foi logo para os tops dos tops, toda a gente dizia que era incrível e chamou imediatamente a atenção por ser um livro de fantasia, mas bastante humano e a lidar com emoções. Eu na altura comprei-o em audiobook e deixei-o estar ali na minha lista de audiobooks por ler imenso tempo e entretanto anunciaram que ia ser em português, entretanto já saiu em português, daí eu estar a usar o título português, já saiu em português pela editora de Rotina e eu ainda não o tinha lido. Então este mês eu comprometi-me em finalmente pegar nele, finalmente dar esse passo. Eu penso que estava um bocadinho intimidada por causa deste hype, portanto, toda a gente falar dele, toda a gente dizer que ele era incrível e eu estava a tentar baixar um bocadinho as expectativas porque não queria pô-las assim tão alto e não queria ficar desiludida porque me parecia ser uma leitura que eu de facto iria gostar, mas não sabia se seria uma leitura assim para ser 5 estrelas favorito da vida, como toda a gente estava a falar. Então, dei este bocadinho de tempo e li-o agora este mês e eu devo dizer que o li em 2 dias. Foi assim mesmo uma leitura de nos deixar muito presos, pelo menos a mim eu fiquei muito presa à leitura e queria sempre saber mais e sempre ler mais. Então, este livro conta a história de Linus, e Linus é, não sei bem como dizer em português, uma espécie de assistente social. Ele trabalha para uma instituição do governo e o trabalho dele é ir fiscalizar orfanatos, mas não são orfanatos normais. Ele vai fiscalizar orfanatos de crianças especiais, crianças com dons mágicos, crianças que são metade criança, metade uma criatura, são algumas criaturas mágicas, têm poderes, fazem coisas com a mente, esse tipo de orfanatos. Portanto, instituições completamente diferentes que vivem muito controladas pelo governo para terem a certeza que aquelas crianças estão em boas condições, seguras e que os seus dons não vão infringir nenhuma regra e que tudo está correto. Então ele faz o trabalho dele. Nós no início do livro percebemos que ele está num orfanato a falar com uma criança que levita coisas com a mente e notamos que ele é uma pessoa muito solitária, muito dedicada ao trabalho, que sempre fez aquilo, mas que se sente muito sozinho e muito isolado. No início da nossa história, ele é chamado pela direção da empresa para fazer uma missão altamente secreta. Basicamente, ele vai fazer o que sempre fez, que é ir a um orfanato, analisar tudo, observar e escrever os seus relatórios muito concisos e muito sem se envolver emocionalmente, portanto, muito objetivos. E, neste caso em particular, é um orfanato secreto com crianças que serão ainda mais especiais do que o normal. Então ele vai para esta missão, que é um mês nesse orfanato, um mês a analisar e um mês a ter que apresentar relatórios, e esta é então a aventura da nossa história. Eu não vos vou dizer mais que isto. Eu entrei na história sem saber nada, zero. Eu devo ter eventualmente lido a sinopse em algum momento da minha vida, mas sou sincera, entrou, saiu, zero. Sabia que toda a gente estava a adorar e sabia que era uma história muito humana e muito relacionada com emoções e que tinha fantasia. Foram os 2 únicos fatores que eu tinha na minha cabeça quando entrei neste livro. Este livro é uma delícia e é uma delícia de se ler, porque é aquilo que toda a gente tem andado a falar, é um abraço quente. Esta história é extremamente humana e o facto de ser contada neste ambiente fantástico, não é? Ter este elemento de fantasia faz com que ainda seja mais humana, com que ainda nos toque mais o coração. Nós relacionamos-nos muito com este Linus, que é um homem de 40 anos, que vive sozinho, solteiro, só trabalha, não tem assim nada que faça fora do trabalho, é muito dedicado àquilo que faz, é uma pessoa também com muitos valores e nós vemos tirado para esta missão altamente secreta que vai pôr o mundo dele todo em perspectiva. E todas as personagens que nós vamos encontrando, todas as crianças, eu acho que é impossível não nos tocarem o coração. Estamos a falar de um orfanato, estamos a falar de crianças órfãs, estamos a falar de crianças com traumas, com passados, crianças que são postas à parte ou de parte por parte da sociedade.
E tudo isso, as histórias de cada um, é impossível não nos tocarem o coração. Eu acho que se fosse uma história não fantástica, se esta história se passasse, que poderia se passar num universo bem mais próximo ao nosso, sem criaturas mágicas, tocar-nos-ia igualmente, mas a magia parece que ainda nos dá uma amplitude maior a estas emoções. É uma história mesmo de nos tocar o coração, de nos fazer refletir, e é uma história, acima de tudo, sobre o preconceito e como combatê-lo. É uma história onde nós vemos quase dois universos, um universo muito de preconceito, de estereótipos, de não podes ser assim, tu não podes ser assado, tu não podes fazer isto, tu não podes ser desta forma, tens que agir de determinada maneira, de tudo aquilo que a sociedade quase nos impõe, e por outro lado a liberdade de ser quem somos e assumir quem somos, e perceber que quem somos é aquilo que queremos de facto ser, é aquilo para que trabalhamos ser, e não tem nada a ver com carga genética, os nossos pais, nem nada que se pareça, porque nós somos aquilo que somos e não temos que ser a imagem dos nossos pais, nem aquilo que a nossa carga genética diz que nós teremos que ser. É uma história muito sobre isso, sobre o preconceito, sobre estereótipos, sobre maneiras de ser, e sobre como podemos quebrar isso tudo, e como podemos aceitar o outro, e como aceitar o outro, simplesmente o facto de aceitar, pode ser algo tão poderoso e quase mágico. É uma história, então, com esta magia das emoções, é uma história que inevitavelmente nos vai tocar o coração, e é daquelas histórias de nos deixar a sorrir. E eu estava a ouvir o audiobook, especialmente nas partes finais, e estava com um sorriso assim de tonta a ouvir. Eu normalmente estou só tipo, a fazer outras coisas, e estava a fazer outras coisas e estava a dar por mim assim, a pensar, se alguém estivesse a olhar para mim, eu ia achar que eu estou tolinha, mas eu estava ali com um sorriso, eu estava mesmo muito feliz por alguém ter escrito aquilo, muito feliz por tanta gente estar a partilhar aquela história. É mesmo um abraço quente, é um abraço de nos aconchegar, de sentirmos felizes, de sentimos que há esperança no mundo e que há esperança no amanhã. É mesmo um livro esperançoso e muito simples. Eu não sei se ele está categorizado para jovem adulto ou para middle grade ou para juvenil. Não fui ver, sou sincera, mas sei que é uma leitura muito acessível, muito descomplicada, muito fácil, e que poderia ser lida, pode ser lida por adolescentes sem qualquer problema, porque é uma mensagem mesmo muito bonita e muito de valores, e que vai ser igualmente lida por adultos e vão encontrar na mesma esses valores. Portanto, é uma história mesmo muito bonita, que eu recomendo imenso. A escrita é muito boa, muito engraçada, em diversos momentos me ri imenso. A forma como o autor escreve as crianças e a maneira de ser das crianças, as traquinices, as mentirinhas, a maneira de ser de cada um está tão bem descrita, e ao mesmo tempo temos este protagonista que foge um bocadinho ao padrão de um livro deste género, não é? Um protagonista um bocadinho mais velho, gordo, que anda a fazer dieta porque o médico lhe disse, olha, está com uns quilos a mais. Ele é tão aquela protagonista banal que nunca esperaríamos ver num tipo de história como esta, e que parece que ainda torna a história mais mágica por ser através dele. A escrita é muito, muito boa. O livro, como já disse, é viciante, uma pessoa quer estar sempre a ouvir ou sempre a ler, queremos sempre saber mais, mas ao mesmo tempo é uma história bastante calma no seu desenrolar, é mesmo uma história focada nas emoções, e eu adorei isso, deixou-me com um sorriso no rosto, e é sem dúvida uma leitura que eu recomendo a todos vocês, se estão como eu, que não sabiam bem se iam gostar tanto como toda a gente diz. Eu não acho que seja o meu livro favorito da vida, não acho que seja assim para mim aquela coisa que me tenha arrebatado por completo, mas posso-vos garantir que tomou o meu coração e que vai ser uma história que eu me vou lembrar sempre com um sorriso, e que não me importaria nada de reler, porque eu gostei mesmo muito, muito desta leitura. E recomendo-vos a todos vocês, se estão na dúvida, se hão de pegar, se estão naquela, será que eu vou gostar? Arrisquem, acho que não se vão arrepender. E se fantasia não for a vossa cena, não vejo por que não pegarem na mesma, porque o elemento fantástico é muito mais relacionado com as criaturas, e são criaturas muitas delas relacionadas com a nossa mitologia, com o nosso cotidiano, que às vezes se fala em histórias de magia, portanto não são assim seres muito extraordinários, mas são coisas que nós conseguimos compreender, mesmo não estando habituado a ler fantasia. Acho que não vos vai chocar, nem vos vai complicar.
Mas sim, eu acho que devem todos dar uma oportunidade a este livro, porque eu gostei muito da leitura e acho que já estou a ser um bocadinho repetitiva, peço imensa desculpa, mas recomendo muito, 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 muito. E é isso, pessoal. Digam aí em baixo se já leram este livro, se gostaram, se não gostaram, se estão indecisos, são de ler, se não. Falem de tudo aí do livro, o que é que gostaram mais, que personagens gostaram mais, porque eu gostaria muito, muito de partilhar isto tudo com vocês. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de uma leitura leve, divertida, mas daquela de nos aquecer muito, muito o coração. E não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!